Saudando em primeiro lugar os piracicabanos que aniversariam no próximo dia 1º de agosto e o presidente do Instituto Histórico Geográfico, desejando uma feliz gestão e que a entidade que governa continue contribuindo para o desenvolvimento cultural de Piracicaba. Eu gostaria de lembrar como testemunho ocular que vi o Instituto Histórico e Geográfico nascer e que embalei o seu berço durante muito tempo. Era exatamente na época do bicentenário de Piracicaba, quando, a meio de muitas festas, ornamentação das ruas, vibração popular, se realizou o primeiro simpósio de estudos piracicabanos, na antiga sede da Faculdade de Odontologia. Recebemos os intelectuais da USP, Sérgio Buarque de Holanda, entre eles, que muito nos honrou, Manuel Nunes Dias, História da América. Então, a cultura brasileira e a cultura americana endossaram tudo o que se fez, tudo o que se programou, tudo o que se disse nesse simpósio. Vários debatedores, vários apresentadores, e foi realmente um momento cultural extraordinário para a vida de Piracicaba, com muita assistência, com muitos debates, com muitos apartes, gente que veio de fora. E eu estreiei minha primeira apresentação no simpósio, sem saber que ia ocorrer um debate com Mário Neme, Justo Mário Neme, o grande autor da história de Piracicaba. Pois bem, tive sorte, eu me saí relativamente bem no debate, mas foi uma experiência pesada e me fez adquirir uma certa tarimba para os próximos debates. Mas gostei muito e parece que gostaram também. E a partir daquilo começaram a surgir algumas publicações nas revistas especializadas. E o fato mais interessante, mais importante para Piracicaba é que daí nasceu a ideia de se fundar um Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba, que já tinha sido acalentado no passado sem possibilidade de realizar-se. Por uma felicidade, por uma conjuntura muito própria, por um evento de 200 anos de Piracicaba, isto ocorreu. E eu me lembro muito bem da manhã agradável em que comparecemos um grupo aí razoável de representantes de Piracicaba ao gabinete do prefeito, e ali fomos empossados como sócios fundadores do Instituto Histórico Geográfico. Dali saiu o presidente, o doutor Edmar Kiel, e eu saí secretária. Fui a primeira secretária. E lembro também uma coisa interessante. O Instituto Histórico Geográfico nasceu praticamente no vazio. Não tínhamos sede, não tínhamos material, não tínhamos estantes, não tínhamos biblioteca, não tínhamos nada, salvo a vontade de querer produzir. E me lembro que o único patrimônio que conseguimos era o livro de atas, que eu carregava religiosamente. E as reuniões eram muito interessantes, começamos assim muito simplesmente, e eu acho que eu fui a primeira também a escrever. O Jornal de Piracicaba sempre acolheu as publicações no Jornal de Piracicaba, em nome do Instituto Histórico Geográfico. E aí começamos uma série de produções que atravessaram os tempos, ganharam vários colaboradores, tivemos muitos gestores, gente de grande valor, chegamos a momentos de muita dificuldade, sem espaço. Quando me foram buscar para ser presidente, eu aceitei, encontrei o Instituto Histórico Geográfico num quartinho de despejo no Colégio Melo Aires. Com muito sacrifício, conseguimos um espaço no antigo fórum. E lá tivemos uma sede muito agradável, muito adequada por muitos anos, até que foi feita a mudança para o espaço novo, que está muito bem organizado e em condições de servir muito bem os pesquisadores. Quero frisar que a verdadeira natureza do Instituto Histórico Geográfico é embasar a cultura piracicabana, a cultura paulista, brasileira, mas servir os pesquisadores. Por isso precisa ter seu material muito bem arrumado, o arranjo arquivístico tem que estar de acordo com a tecnologia e
prestadores de serviço adequados a esse mistério, atender pesquisadores, orientar quanto ao material disponível, o horário, as dificuldades para quem vem de fora, tudo isso é muito importante. O pesquisador chega praticamente desamparado, apenas sabendo que existe um ponto de referência em Piracicaba, que é o Instituto Histórico Geográfico de Piracicaba. É uma grande esperança. Para o pesquisador, isso é necessário ter essa matriz. E quando isso acontece, a pesquisa vai em frente e os estudos se desenvolvem. Agora, com respeito a essa inauguração do Instituto, num aniversário de Piracicaba, um bicentenário, também entra outro crédito de muito valor. Piracicaba, completando 200 anos naquela época, era ainda um polo agroaçucareiro. Tinha suas indústrias de base, tinha seu campo metalúrgico, tinha suas usinas, isso tudo passou. Piracicaba não é mais um centro de usinas, embora tenha diversificação industrial em seus 6 distritos e seja uma potência na economia do país. Mas eu quero lembrar que nos inícios de Piracicaba, essas coisas eram inimagináveis. Piracicaba nasceu das águas. E quando isto começou a surgir, um esboço de povoamento numa boca de sertão, quero conceituar Boca de Sertão como um lugar remoto, o mais distante possível da civilização, o último ponto, reduto de degredados, de bandidos, de feras. Piracicaba era um paraíso de ofídeos, de aves, de peixes, de Itapeva, o presépio das capivaras. Tudo isso foi mudando, mas tivemos 3 ensaios povoadores, 2 fracassados. O do primeiro sesmeiro, Felipe Cardoso, que investiu e perdeu tudo. Do Barbosa, que investiu e saiu praticamente com a roupa do corpo, porque também perdeu tudo. Teve que começar vida longe de Piracicaba. E quando, para salvar, transferiram a povoação para a margem esquerda do rio, ela não progredia. Para evitar que desaparecesse do mapa como uma povoação, foi preciso um esforço muito grande, e o mérito está no capitão Mor de Itu, Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, que trouxe os proprietários rurais do Itu para a fronteira agrícola de Piracicaba. Aí se implantou a agroindústria exportadora. Em poucos anos, Piracicaba estava no mercado internacional. E daí para frente até os dias de hoje. Então, parabéns aos homens do passado, que tiveram visão, que sofreram derrotas, que alcançaram pequenas vitórias, mas é assim, de pequenos passos, de pequenas vitórias, que se chega a um estágio realmente estável e progressista. Hoje, Piracicaba é um ponto na referência na cultura do país. Aliás, já era desde o começo do século XX, mas hoje tem seu lugar reservado. E o que nós mais desejamos é que a cultura piracicabana siga a passos acelerados. Não basta visão nos negócios, não basta visão nos projetos econômicos. Temos que ter mais visão no projeto cultural. E como professor eu lembro, os alunos de primeiro grau, aliás, hoje o fundamental e o básico, precisam ter mais calor, mais emoção. O passado histórico lembra muito os passos da emoção. Torcer para um povoador, torcer pelo rio Piracicaba, torcer para certos momentos históricos. A história de Piracicaba é cinematográfica. Poderiam, com isso, decorar a nossa igreja, a nossa catedral, como fez Sorocaba, com a história de Sorocaba. Poderíamos ter imagens do passado histórico de Piracicaba espalhados pelas escolas, pelos centros culturais. Tudo isso traria mais grandeza, com frutos a serem colhidos a curto e a médio prazo. Eu parabenizo mais uma vez Piracicaba e agradeço a oportunidade. Aqui está a Elia, professora de História, sempre disposta a falar. Obrigada.